Boa noite, espectadores. Vamos aí para o 7º podcast Escola História. Estamos no YouTube, estamos nos podcasts, no agregador Podbean. E hoje vamos seguir aqui com a nossa programação, abordando fora da história, fora do país. E hoje temos o Wesley Corrêa, que fez doutorado integral na Inglaterra. Eu já dou boa noite aqui para o Moisés, meu fiel escudeiro que está nesse projeto com a gente aqui. E boa noite para o Wesley. Wesley, para qual universidade você foi? Fala aí para a gente. Boa noite. Eu estudei na Universidade de Oxford, em um dos colleges lá. Eles dividem a universidade em colleges, né? Então, eu estudei no Corpus Christi College, como eles chamam lá. E é isso, eu fiquei 4 anos e alguns meses até terminar o doutorado. Então, olha só, Moisés, o cara veio de Oxford. Não é pouca coisa, não. Pouca coisa, não. Essa entrevista está custando mais caro, pessoal. Fica ligado que a produção nossa está muito grande. Bom, tá em livro. Wesley, nós entrevistamos aqui já 6 pessoas antes de você, né? Todas que tiveram experiência de estudar fora do país. E aí, enfim, ninguém era rico, mas você que estudou em Oxford, conta aí pra gente. Você era rico, qual foi o seu caminho para chegar até lá? Rico nada. O caminho foi bolsa de estudo, né? Se não fosse isso, a Universidade de Oxford não é muito cara comparado às universidades americanas, mas é uma universidade muito cara para a realidade brasileira. Então, se não fosse bolsa de estudo, no caso da CAPES, né, do Ministério da Educação, eu não teria chegado lá. Eu passei, para você ter uma ideia, na primeira vez que eu tentei, em 2014, eu fui aceito lá, mas não tive a bolsa, então não tinha condição de aceitar a vaga e não fui. Então, em 2015 que eu fui aceito, e aí calhou de a bolsa ser aprovada ao mesmo tempo, e aí que eu fui. Nesse caso aí, Wesley, é só uma bolsa, a bolsa aqui da CAPES no Brasil, ou você participou de alguma bolsa lá também? Quando você faz a inscrição lá, eles dizem que você automaticamente é considerado para uma bolsa. Então, a depender da qualidade, digamos assim, da qualidade da sua proposta, né, do seu projeto, você é considerado automaticamente. Mas eu acabei conhecendo apenas uma pessoa que conseguiu uma bolsa dessa maneira, que é de lá, que era um brasileiro, mas era no departamento era biologia, alguma das ciências naturais que tem um pouco mais de dinheiro nos departamentos, não era ciências humanas. Então é isso, a minha bolsa era integral daqui, né? Moisés, manda sua pergunta aí. Olá Felipe, olá Wesley, olá ouvintes que nos acompanham até este momento, neste nosso 7º podcast. Wesley, eu gostaria de saber, antes de você entrar no doutorado, como foi o seu percurso? Onde você realizou a graduação? Só para a gente ter uma ideia geral da sua trajetória profissional até chegar em Oxford. A minha trajetória, até antes da universidade, é uma trajetória de classe trabalhadora, né? Eu estudei em escola pública, eu trabalhei muito, mesmo durante a graduação e durante o mestrado, mas eu estudei, assim que eu entrei na graduação, eu entrei na Universidade Federal de São Paulo, no campus de Guarulhos, onde eu fiz a graduação inteira, de 2007 a 2011, e aí, em seguida, abriu, como era um campus novo, quando eu estava terminando, abriu o curso do mestrado. E como eu sou de Guarulhos, né, era um pouco conveniente eu tentar continuar no mesmo campus, apesar de pessoas criticarem coisas assim, mas foi o que eu tentei. E eu entrei no mestrado nesse mesmo campus, foi onde eu conheci o Felipe, né? E eu fiquei ali até o fim do mestrado. Aí eu parei de trabalhar, porque o mestrado demanda muita coisa, né? Mas eu terminei o mestrado, aí eu voltei não. Comecei finalmente a lecionar História no ensino médio e fiquei lecionando até eu ser aprovado em Oxford. Wesley, eu queria que você comentasse um pouquinho do processo. Agora já saindo do mestrado ali, você lembra que você já estudava História da Inglaterra, você pode comentar também o seu projeto de mestrado e como você encaminhou essa parte teórica, né? Mas queria saber assim, os primeiros contatos que você fez com os professores de Oxford, quando você decidiu, qual foi o processo, como foi esse caminho, né? Que foi até, acho que razoavelmente rápido, né?
pelo tempo que nós saímos do mestrado, eu lembro que em pouco tempo você até já acabou entrando no doutorado. E queria que você comentasse esse caminho, quando foram os primeiros contatos assim, com Oxford? Então, vamos ver a primeira etapa, né? A ideia eu meio que tinha já quando eu terminei o mestrado, né? Eu não queria, por várias razões, eu estava muito cansado de ficar no Brasil estudando um país que é muito longe daqui, né? Não pela academia em si, mas pelo fato de não ter acesso ao arquivo, às bibliotecas, os livros eram muito caros. Então eu já tinha essa ideia quando eu terminei. E aí, assim que eu terminei, comecei a trabalhar, eu comecei a escrever um rascunho do projeto. Aí eu fui ver como era o processo de Oxford. E eu percebi que o processo, em termos de documentos que você tem que enviar, ele é muito simples em relação ao que a gente tem aqui no Brasil, porque a gente escreve um projeto de 20, 25 páginas, lá você escreve um projeto muito pequeno, eles falam em número de palavras, mas eu acho que daria meio que 4 páginas. Então é uma coisa assim, é uma ideia que tem que ser muito clara num espaço muito pequeno. Isso é desafiador também, mas é melhor do que escrever 20, 25, digamos assim. Então eu escrevi essa ideia e fui vendo como que eu ia abordar a universidade. Aí eu entendi, assim, pesquisando na internet, coisas informais mesmo, que a primeira coisa que eles fazem é falar com o professor que você quer ser, com o qual você quer trabalhar. Então, tinha um professor que eu lia vários livros dele, desde antes do mestrado, na verdade. Durante a graduação, eu achei livro na internet, vários artigos, e fui lendo esse professor, e eu sabia que ele trabalhava lá. Então, o que eu entendi na internet? Você manda um e-mail para o professor e manda a sua proposta, idealmente, se você já tem a proposta, esse rascunho de 4 páginas aí, e vê se o professor está afim de trabalhar com você. E assim que eu mandei, ele respondeu super simpático, uma coisa que eu achei bem, assim, diferente, né, que eu imaginava que ia ser uma pessoa bem formal, ia ter vários papas na língua, né, como a gente fala, mas ele foi super simpático, ele gostou muito do projeto, porque é uma coisa que ele faz, digamos que é uma extensão de ideias que ele já defendia, de aprofundamento de coisas que ele, digamos assim, não teve tempo de fazer na carreira dele, e ele aceitou imediatamente. Então, ele ficou, a partir do momento que você tem esse aval do professor, né, do orientador, do possível orientador, você toca a inscrição formal com a universidade. Então, o que acontece? Você tem que fazer com que o processo, no meu caso, né, que não tem dinheiro, você tem que fazer com que o processo da CAPES case com o processo do exterior. Então, a partir do momento que você está se inscrevendo na universidade, no caso Oxford, Cambridge é a mesma coisa, acho que todas do Reino Unido o calendário é parecido, você está se inscrevendo em dezembro, janeiro, mais ou menos, e o calendário da CAPES era mais ou menos março, então você já era meio que casado, assim, você envia em inglês em janeiro, aí até março você envia o projeto gigante, o cronograma e tudo aquilo que a gente está acostumado na academia brasileira até março. E aí você espera, né? Mas aí quando chega abril, mais ou menos, você já sabe o que aconteceu na Inglaterra e você fica esperando o processo da CAPES, que nos calendários anteriores, até maio, junho, você já sabia. E aí quando a CAPES responde, você já sabe tudo. Então você manda para eles, fala, olha, eu tenho essa bolsa, né? Eu consigo pagar tudo por causa do governo brasileiro. E aí é isso, aí eles te aceitam imediatamente, porque eles já tinham aceitado, porque eles têm 2 aceites, digamos assim, um aceite acadêmico e um aceite financeiro, que o aceite financeiro envolve pagar a universidade e pagar o visto, que é caríssimo também. E como o governo brasileiro cobre tudo isso, a partir do momento que você tem um aval de um governo, eles te aceitam mais prontamente, digamos assim, é muito mais fácil, tudo é muito mais fácil. Então, eu mandei para eles, aí tinha um terceiro obstáculo que não está colocado na sua pergunta, mas acho que é importante, que é a língua inglesa. Então, a minha trajetória com a língua inglesa, ela foi muito tortuosa, né? Eu nunca estudei, assim, muito categoricamente em escolas por muito tempo. Então, quando eu fiz a inscrição, o que eles pedem para você
para você ser aceito na a última coisa que, na verdade, que eu consegui, para você ser aceito na universidade, depois de provar que você tem dinheiro, depois de provar que o nível acadêmico do seu projeto é ok, você tem que provar o nível da língua inglesa, né? E aí é um certificado internacional, e nas ciências humanas eles pedem uma das maiores notas, é quase 100%, é uma coisa muito difícil, até para nativos é difícil, porque a prova ela é muito engessada, assim, é uma prova esquisita, até para pessoas nativas. E tem estatísticas que mostram pessoas nativas fazendo e se dando mal também. Aí eu fiz, é verdade, aí eu fiz uma prova inicialmente do Reino Unido, que ela é gerenciada por Cambridge, e eu tirei a nota que eles pedem, só que eles pedem um mínimo em cada habilidade, né? A escrita, fala, a gramática e o listening, né? A audição. A primeira vez que eu tentei, a mais baixa foi o write, a redação, né? A escrita. Aí eu falei, bom, quem sabe eles aceitem, né? Vai que a gente dá aquele jeitinho brasileiro, eles vão ver minha nota, vão ver que a nota tá ok, mas é só as habilidades, uma das habilidades apenas que tá abaixo. Eles não aceitaram. Aí, e isso eu tinha uma lacuna de 2 meses para resolver isso, né? Quando a bolsa estava aprovada. Aí eu fiz de novo, aí deu a mesmíssima coisa. Aí eu falei, bom, eu vou fazer uma prova americana, que eles aceitavam, né? Falei, não vou fazer essa inglesa, porque eu fiquei com um pouco de raiva, assim, né? Um pouco de frustração. Falei, vou fazer uma prova americana e ver qual que é a diferença. Que a prova americana era feita no computador, talvez na hora de escrever era um pouco mais rápido e tal. Só que a exigência que eles pedem, depois eu percebi que a exigência que a Inglaterra pede para uma prova americana é ainda maior. Digamos assim que eles consideram o inglês americano um pouco mais fácil, digamos assim. Então, eles pedem uma nota ainda mais alta. Aí eu tirei a nota, foi o mesmo cenário, tirei uma nota alta com uma das habilidades abaixo. Aí na quarta vez que eu tentei, o cenário melhorou um pouco, mas ainda não era esse cenário ideal que eles pedem. Aí o que eu fiz? Eu mandei um e-mail argumentando com eles. Eu falei, veja, toda prova é uma fotografia do momento que você está fazendo ali. Vejam que em vários momentos essa habilidade estava melhor do que o outro, e isso é sempre uma coisa muito variável. E depois de eu argumentar desse jeito e falar que eu já tinha bolsa, e etc, eles aceitaram. Então é uma coisa que muita gente não acredita, assim, que um inglês com uma cabeça meio, né, quadrada e com uma certa burocracia por trás iria aceitar isso, mas eles aceitaram. Então, vários amigos meus lá, assim, tem algumas pessoas que sabem dessa história porque perguntaram, né, outros não sabem porque nunca tocaram no assunto, não porque eu escondi. Mas é uma história muito interessante que acho que vale de lição para muita gente que acha, impossível, não vou conseguir, eu tirei a nota baixa e vou desistir. Não, tentei 4 vezes, gasta um monte de dinheiro, cada prova que você faz é uma grana, porque é em dólar, mas no final deu certo. Fica a dica também, né, Wesley, para as universidades brasileiras, alguns programas de pós-graduação que se acham, na última bolacha do pacote também, né? Exato, algumas coisas, uma inflexibilidade gigantesca, né? Esse Oxford está fazendo isso. Se Oxford foi capaz de fazer isso, de responder um e-mail com rapidez, né? Se o professor de Oxford foi capaz de responder um e-mail com rapidez, se a universidade foi capaz de flexibilizar, é um sinal de que acho que a gente deve viver novos tempos, né? Isso eu diria que é um paradoxo, assim, em Oxford, porque Oxford, em algumas coisas, está parado no tempo, em relação a tradições que eles seguem, roupas que eles vestem, jantares, assim, várias coisas, além da arquitetura, né, das bibliotecas e tal. Mas em outros aspectos tem esse lado avançado de flexibilizar várias coisas, né, de tentar melhorar várias coisas. Assim. Eu acho que o que você falou é uma coisa interessante, eu acho que a gente tem muito a aprender nesse sentido também. Wesley, eu tenho uma curiosidade, né? Você ficou lá 4 anos, como você se organizou na cidade, na universidade, em relação ao curso, às disciplinas que você cursou? Como que foi esta etapa no seu doutorado?
Legal, isso é uma coisa bem, bem diferente também. O doutorado no Reino, acho que no Reino Unido inteiro, se eu não estou enganado, mas com certeza em Cambridge e Oxford, você não tem disciplinas obrigatórias como existe no Brasil. Então, o que que você faz? Quando você chega, você é integrado ao departamento, você tem uma reunião com o seu orientador, e nessa reunião vocês definem algumas coisas. Então, tudo bem, você já tem um projeto, já tem um cronograma, já tem um monte de coisa, mas quando você chega lá, você tem que definir algumas metas, digamos assim, com o orientador, e aí tem um formulário. Nesse formulário, você coloca todas as suas necessidades acadêmicas, digamos assim. Então, eu não sabia paleografia, né? Eu nunca estudei paleografia, não conseguia ler manuscritos. Eu estudei história medieval, isso não falei antes, mas eu não conseguia ler manuscritos. Eu conseguia ler um pouco de latim e já lia o inglês medieval, mas no original era um obstáculo muito grande. Então eu coloquei lá, preciso de um curso de paleografia. Segunda coisa, preciso de um curso de latim que me permita ler o latim medieval em inglês, porque cada latim de uma parte da Europa é diferente um do outro. E aí tinha opção de língua, né? Se você quer estudar uma língua por opção, eu coloquei italiano, aí tinha várias opções. E tem uma coisa obrigatória que é o seminário de pesquisa. Então, digamos assim, a única coisa obrigatória era você ter essa reunião com seu orientador, definir essas metas e frequentar o seminário de pesquisa, onde outros alunos do seu mesmo nível ou de anos anteriores estão apresentando o processo da pesquisa ao longo dos trimestres, né, dos bimestres e trimestres. Então, para responder, assim, para resumir, o que eu fiz de obrigatório por necessidade, no caso, foi isso, foi latim, foi um ano, quase 2 anos de latim, e paleografia, 1 ano e meio também. Wesley, aproveitando esse assunto, você chegou a mencionar as tradições de Oxford, eu queria que você comentasse esse dia a dia da universidade. Você ia todo dia, ia para a biblioteca, lá você tem aquelas capas pretas. Comenta um pouco esse cotidiano e qual a diferença aí você é um rapaz latino-americano chegando lá em Oxford. É uma pergunta muito legal, porque não sei quem vai estar ouvindo isso, provavelmente, talvez não saiba, né? Mas Oxford é uma das inspirações do Harry Potter. Então, as tradições que existem em Oxford, elas aparentam o Harry Potter. E aquele salão principal dos filmes do Harry Potter é lá, né? Não foi filmado lá em um dos colleges porque eles não deixaram, mas aí eles copiaram e fizeram um cenário no estúdio em Londres. Mas eu tô falando isso por causa disso. Então tem esse quê de fantasia, né? Quando você chega lá, depois de 15 dias, tem a matrícula. Então a matrícula é uma cerimônia. Então todo mundo está vestido de social. Você já teve a matrícula, já pagou em alguns casos, já está fazendo um monte de coisa, mas nesse momento, nesse sábado, você tem que vestir uma roupa social e colocar a capa e eu nem sei não lembro como fala aquele chapéu em português, aquele negócio de graduação. Eu também não sei. Aquele chapéuzinho preto, enfim. E vai para o teatro. E no teatro, olha que bizarro. No teatro, a cerimônia é em latim. Então, imagine alunos, aliás, a maioria dos alunos que leem latim não vão entender latim falado, em primeiro lugar. Só que você tem alunos ali misturados de várias áreas que também não vão entender, que não são das ciências humanas, que não são das clássicas, das letras clássicas e não vão entender. Então esse é o primeiro choque. Você chega, tem essa roupa, você tem que comprar todo mundo igual, então é terno preto, camisa branca, gravata borboleta e a capa e o chapéu. Então esse é um kit que eles vendem. O terno você usa qualquer terno preto, mas a capa, o chapéu, a gravata e tal, eles vendem um kit lá na rua principal da cidade, você tem que usar. Esse traje, ele diz outras coisas. Esse traje, todas as pessoas da graduação usam para fazer prova. Então, todas as provas da graduação, eles têm que ir vestido dessa maneira. Sem o chapéu não é necessário, mas o resto que eu falei, né, a gravata borboleta branca, o terno, a capa, etc., é obrigatório. Ele não entra na sala de exame sem essa roupa. E é engraçado que um ano antes de eu chegar lá, em 2014, ou foi 13,
eles tiveram uma votação gigante através de todos os departamentos e os alunos votaram para continuar essa tradição, uma coisa muito curiosa. E essa é a segunda coisa, então você usa na matrícula, usa nas provas. A pós-graduação não tem prova, né? Então esse terno você usa na matrícula e usa basicamente nos jantares. E aí volta o negócio do Harry Potter. Então todos os jantares que eles chamam de jantares formais, você usa essa mesma roupa. Sobretudo se você estiver sentado naquela mesa, na mesa mais alta, onde estaria o Dumbledore nos filmes do Harry Potter. Então, naquela mesa mais alta, as pessoas sentam lá, e aquelas pessoas são obrigatoriamente, elas têm que ter a capa. O resto, não necessariamente, mas tem um monte de coisa, né? Quando você vai, quem que vai te convidar, porque não é fácil ir, quanto você vai pagar, se tem sobremesa, se não tem. Tem um monte de tradições que cada pedacinho da universidade, cada college, tem a sua própria dinâmica. Então, tem lugar que tem isso todos os dias. Os mais tradicionais têm esses jantares todos os dias. Onde eu fiquei, eles têm apenas na sexta-feira, né? Mas voltando um pouco que você falou de ir todo dia, dessas coisas mais cotidianas, eu morava... Era mais ou menos a meia hora a pé do centro da cidade, que para eles é muito longe, na realidade de Oxford é muito longe, que é uma acomodação, né, um prédio da universidade, só que o prédio da universidade lá não é igual às nossas públicas aqui, né, tudo pago, então você tem que... É um aluguel normal, a única coisa que você não paga é o IPTU, mas é um aluguel normal. Mas eu morava nesse lugar e aí era meia hora do centro. A maior parte dos dias, no início, nos primeiros 2 anos, eu tinha essas montes de aula que eu falei, né? Então, eu tinha o latim quase todo dia, tinha paleografia quase todo dia, tinha os seminários de pesquisa de 2 a 3 vezes por semana, e algumas reuniões com o orientador, obviamente. Então, eu ia, assim, loucamente para o centro. Quando as coisas ficaram mais sob o meu controle, aí eu decidia, né? O que eu vou fazer hoje, em qual biblioteca eu vou, porque tem biblioteca que é melhor para pós-graduação, tem biblioteca que é melhor para graduação, e pelo fato de ser para graduação é um pouco mais barulhento, porque tem mais gente, né, mais circulação de pessoas e tal. Mas eu ia todo dia, o resumo é esse. Tem livros que eu usava que eles tinham que ser requisitados, porque eles são livros... Eles não são considerados arquivos, mas eles são livros muito antigos, então eles ficam em outro lugar, não ficam dentro da biblioteca. Então eu tinha que estar lá, inevitavelmente, quase todos os dias. E aí você passa o dia na biblioteca, né? Geralmente eu tinha aula de manhã, almoçava em algum lugar do centro ou no college, que era mais barato, que é tipo o nosso bandejão. E dali eu ficava mais um pouco na biblioteca, e depois disso eu ia para o seminário de pesquisa. Por sorte, o meu seminário de pesquisa era no fim do dia, mas tem gente que tem seminário, tipo, meio-dia, uns horários meio inconvenientes, assim. Mas deixa eu só aproveitar e entrar no assunto da paleografia. Na minha pesquisa de doutorado, eu pesquisei alguns arquivos da Academia Brasileira de Letras, né? Eu lembro de uma carta que eu peguei na hora, não consegui ler. Assim, da carta inteira eu identifiquei umas 5 palavras assim, de cada. Eu nunca fiz um curso de paleografia. Depois eu fotografei e tal, mas foi difícil até aquela foto, depois meses eu lendo e tal, para conseguir chegar, porque também o papel era um papel muito ruim, então o que estava escrito no verso atrapalhava a frente, né? Sim. Então, foi sofrível para ler, depois de muitos meses, tal, a ajuda da orientadora, eu consegui decifrar o que estava escrito. Tá? Também nem era um documento tão importante assim para a minha tese, mas por isso comentasse a respeito desse contato com o documento, sobretudo os medievais, não sei a que ponto você chegou, né? E como que é essa experiência sua, e também já envolvendo nesse assunto, a questão dos arquivos digitais, as facilidades ou não, se tem que ser tudo presencialmente, o que você viu na sua pesquisa em si? Eu vou falar da paleografia primeiro. Então, assim, depois de uns 6 meses de curso, é que paleografia tudo depende
do momento que você estuda, né? Então, por exemplo, as suas cartas eram o quê? Século XIX ou XX? Na virada ali, né? É, 1890 que é uma até coisa que 1910. provavelmente eu também não ia conseguir ler, mesmo tendo curso, entendeu? Porque qual o curso que eu fiz? Eu fiz curso de paleografia latina, e aí a gente tinha exemplos do fim do Império Romano e de toda a Idade Média, mas o que eu foquei é do fim da Idade Média. Então, quer dizer, eu só sei ler o fim da Idade Média. Depois eu fiz um curso sobre história moderna, então eu consigo ler mais ou menos os dois, só que na Inglaterra, cada um tem o seu padrão, né? Enfim. Eu, depois de uns 6 meses, já conseguia ler tudo, mas eu estava tentando praticar desde antes. Como que a gente pratica? No curso, a gente pratica com cópias de manuscrito, então os professores tiram cópias de manuscritos, né, e levam para a aula, e a gente vai decifrando junto. Nesse momento, eu já percebi padrões, você vai percebendo padrões de repetição, padrões de abreviação, porque as palavras são abreviadas o tempo todo. Só que se você não sabe o latim suficiente, você não consegue decifrar, né? Então eu tinha 2 obstáculos, a letra e o latim avançado que eu estava construindo. Então depois que então assim, o que eu estou falando é, depois de uns 6 meses a 1 ano, eu já tinha os dois juntos. Então um latim que era suficiente para ler o século XV e a paleografia que era suficiente para ler essa letra do século XV. E aí, só que nesse ano inteiro eu consegui acessar um site. Eu fui algumas vezes para o arquivo em Londres, né, o Arquivo Nacional do Reino Unido, que fica na zona sudoeste de Londres, assim, na beira do rio, na verdade do rio Tamisa, mas é bem longe do centro. Eu fui lá algumas vezes, mas eu percebi que a alimentação era muito grande, então eu preferi, bom, eu não vou ficar indo lá para o arquivo se eu não consigo ler. Aí eu descobri esse site, que na verdade é um site de uma universidade americana, que digitalizou mais ou menos 3 séculos de arquivo desse tipo de coisa que eu trabalhei, que são arquivos jurídicos, né? Então, na verdade, a escola de direito, falei americana, mas eu acho que é do Canadá, não lembro direito. Mas é uma escola de direito de uma universidade, que eu não lembro se é americana ou canadense, e eles digitalizaram mais ou menos 3 séculos de tradição jurídica do Reino Unido, porque isso influencia na tradição jurídica deles, né? Então, eles tiveram esse trabalho gigantesco que o Reino Unido não teve. Eles têm muitas coisas digitalizadas no arquivo, só que não se compara com esse site, que é incrível e é de graça. Né? Eles não têm nenhum obstáculo para você acessar. O obstáculo é só você conseguir ler, mas fora isso não existe. Então eu ficava treinando na internet, né? As qualidades das imagens às vezes não são muito boas. Então, quando era um documento que eu sabia que eu precisava muito, eu fazia uma anotação. Então, quando eu ia no arquivo, aí eu tirava a dúvida e olhava mais próximo, né? Com uma luz melhor e tal. Mas eu fiquei esse tempo todo indo para o arquivo. Então, se resumir, fora os obstáculos, aindas e vindas, foram 3 anos de ir para Londres e voltar, ir para Londres e voltar, assim, a cada 15 dias, uma vez por mês, dependia da época, mas eu ficava indo, eu estava cobrindo essa série de documentos jurídicos que incriminavam as pessoas por falar mal do rei, né? Então, entre aspas, mas é isso. Então, eu estava tentando como é que diz, reunir evidências de crítica política. Então, que de certa forma eu chamei de opinião pública, que algumas pessoas defendem isso e eu comecei a defender também. E uma das maneiras de vasculhar isso, de rastrear isso, são esses processos contra pessoas que falavam mal do rei, ou mal da rainha, ou mal de funcionários públicos. E aí eu fui traçando esses processos jurídicos do fim do século XV até o reinado do Henrique VIII, no início da Reforma Protestante. Legal, Wesley. Hoje as pessoas falam mal do governo nas redes sociais, assim, a quantidade de informação seria enorme, né? Mas aproveitando que você falou sobre um pouquinho da sua tese, da sua pesquisa, conta um pouco sobre o seu objeto de pesquisa, como você construiu ele e os resultados que você obteve. Uhum.
Eu construí o objeto na trajetória do Brasil mesmo, né, na iniciação científica e no mestrado. O que eu fiz na iniciação científica? Eu meio que tentava entender a relação entre filósofos e o que acontecia no parlamento. A gente chamaria de filósofos hoje, mas enfim. Filósofos e o que acontecia no parlamento inglês, né, que o parlamento já existia. Então, eu tentei entender a correlação das ideias. No mestrado, eu continuei com os documentos do parlamento, só estendendo mais o período que eu analisava, só que em vez de comparar com filósofo, eu comparei com uma revolta incrível que aconteceu em 1450, que deixou um manifesto gigantesco de reivindicações que eles tinham, em inglês, pela primeira vez, né, porque antes era em francês, ou eram pessoas do direito que escreviam, então era em latim. Então, era em inglês, e eles deixaram 3 versões diferentes, que dá uma noção de cópias diferentes e momentos diferentes da revolta, porque eles tinham uma ideia de que nós vamos para Londres, e no meio desse caminho de ir para Londres, eles estão recrutando pessoas, divulgando as ideias, e aí eles acampam lá perto do parlamento e tentam, tentam fazer com que o rei dê atenção a eles. Enfim, isso foi o mestrado. Eu comparei o que do parlamento era a mesma coisa do que o povo estava falando. E nessa trajetória toda entre iniciação e mestrado, que foram 3 anos, eu me aproximei dessa noção de opinião pública, que é uma questão controversa, né? Algumas pessoas vão dizer que é muito difícil defender a opinião pública na Idade Média, e outras vão, por várias maneiras diferentes, dizer que existia sim. E aí eu adotei uma dessas maneiras, que foi a do meu orientador, que foi de analisar o vocabulário político dessas revoltas. E aí a gente percebe que essas pessoas, elas usam as mesmíssimas palavras que se usava nas crônicas, que se usava no parlamento, que a igreja também usava, e assim vai. Então, o que eu fiz, para resumir, foi tentar traçar esse vocabulário no máximo de documentos possíveis. Só que o único documento que era claramente, que eu conseguia ver claramente, que era o povo, né, as pessoas mais pobres que falavam, são esses processos jurídicos que eu comentei antes. Então, eu comecei com os processos jurídicos, aí eu mapeei tudo isso, e aí eu ia comparando essas palavras com o que havia nas crônicas, com o que havia na igreja, com o que havia no parlamento, com o que havia em várias esferas da vida pública, né, como a gente diria hoje. E aí você vê cruzamentos absurdos e muito interessantes do mesmo vocabulário, das mesmas reivindicações, e tendo certeza que foram pessoas simples que escreveram, né? E assim, elas não são tão simples que elas conseguiam escrever, mas vocês têm certeza que essa pessoa que estava escrevendo estava rodeada de pessoas que não sabiam escrever, que não sabiam ler, mas que estavam influenciando as ideias. Wesley, para fazer esse cruzamento, você utilizou alguma ferramenta digital? Foi tudo no... Foi tudo na unha mesmo. Eu fiz eu fiz um banco de dados gigantesco, né, mas muito rudimentar, onde eu ia coletando essas expressões e essas frases e essas ideias, só que ao mesmo tempo eu escrevia essas ideias em palavras modernas para que eu conseguisse ter uma palavra-chave. Porque se você pesquisar em inglês medieval, cada um tem como é que fala em português? Soletramento? Ortografia, isso, desculpa. Ortografia é diferente, então a ortografia ela varia muito, então ia ser impossível eu dar um Ctrl F, né, e pesquisar alguma coisa. Então, ao longo da coleta de dados, eu ia escrevendo, traduzindo, digamos assim, as palavras medievais do inglês medieval para o inglês moderno. E aí eu pesquisava essas palavras de acordo com a necessidade. Aí no final, o que eu fiz? Eu fiz uma tabulação de todas elas, eu organizei em termos numéricos, né, quais se repetiam mais, quais ideias se repetiam mais, e quais se repetiam mais entre os pobres ou entre o parlamento e etc. E também quais se repetiam mais antes da Reforma Protestante e durante a Reforma Protestante, porque a gente tem mais que o dobro de documentos que existem desse período que eu estudei estão no finalzinho do meu período, que é o início da Reforma Protestante, porque a prensa já era muito divulgada, né? Então
e muito mais, teve incêndios desastrosos que destruíram documentos do período anterior. Então, que eu comparei, digamos assim, 10 anos do período final com os outros 60, por causa da quantidade de documentos que existia, para meio que tentar ter um parâmetro razoável de ser comparado. Então, eu comparei tudo isso, a quantidade de palavras, de ideias e a distribuição no tempo. Para ter uma ideia de que muda ou que não muda. Deixa eu cortar um pouco do assunto acadêmico, vamos voltar para a parte prática. Sim. Se eu não me engano, a bolsa da CAPES, na época, era algo em torno de 3 mil libras, é isso? Não, 1.300 libras ou 1.500 libras, uma coisa assim, né? Era 1.300, mas como eu estava com a esposa, vira 1.500. Então, eu gostaria de saber você, e aí, deu para viver razoavelmente em Londres, com o dinheiro da bolsa? Como que foi a sua trajetória? Londres é uma das cidades mais caras do mundo, né? Eu morava em Oxford mesmo, mas no Reino Unido... Oxford... como que é Oxford e Londres? Não, sem problemas. Oxford é a cidade mais cara do Reino Unido, mais cara que Londres, em termos, assim, quanto a cidade produz e quanto é o preço das coisas, né? Claro que Londres é mais caro absolutamente falando, mas relativamente falando, Oxford é muito mais. Só que a CAPES, ela não entende isso, ela nunca se preocupou em fazer essa distinção, porque a CAPES paga mais para pessoas que moram em Londres, paga mais para pessoas que moram em Paris ou em Amsterdã, mas pessoas que moram no interior, como seria na nossa percepção, que é Oxford, ela não paga. Então, o aluguel do prédio da universidade, sem pagar o IPTU, era quase 2/3 dessa bolsa. Então, você tem que sobreviver com todo o resto que você faz de mercado, de contas, de diversão, e às vezes despesas acadêmicas mesmo, tem que sobreviver com o resto. Mas é impossível. Como eu estava com a minha esposa, é um valor muito alto. Se você pensar numa pessoa solteira, tem um amigo que está lá até agora, o valor é muito próximo do valor que eu pagava. No valor que eu pagava num apartamento que tinha um quarto separado, né, um apartamento normal inteiro, ele pagava quase a mesma coisa para uma kitnet, digamos assim, de uma pessoa solteira. Então, a realidade é muito difícil para você sobreviver com esse... Porque você pensa... Se você converter em reais, você vai falar, nossa, é um dinheirão, né? Mas para a realidade do Reino Unido, é muito difícil sobreviver com esse dinheiro. Aí, o que acontece? Obviamente, a minha esposa começou a trabalhar, né? Fazer várias coisas diferentes. Ela também é da educação, ela também trabalhou em escola. Antes da escola, ela trabalhou em várias coisas, mas também trabalhou em escola. E aí os gastos ficam mais confortáveis, aí você consegue viajar, você consegue desfrutar a vida um pouco melhor. Mas se você depender somente da bolsa, é possível, mas não é confortável. Porque eu vi uma vez um cara falando isso, né? Tipo, sei lá, você achava excursões aí para França, coisa muito barato, tipo, sei lá, 20 libras, coisa bem barata mesmo, mas morar era muito caro, né? Sim, sim. A moradia era muito cara. E até na época foi uma das coisas que minha orientadora tinha conseguido fazer um sanduíche, né, no King's College, mas a situação que estava em 2015, 2016, eu acabei ficando com medo e acabei deixando quieto também, porque não tinha a ver diretamente com o meu tema, né? Mas uma coisa bastante interessante. Agora, sobre essa parte prática também, isso foi em 2015, né? Isso. Que era o começo não, né? Já estava no terceiro ano do fim do mundo. Eu queria que você relatasse, então, essa noção, né? Porque, assim, nesse período aí, nós aqui no Brasil chegamos a ter, assim, atraso de bolsa, né? Em 2017. Eu lembro, estive em Portugal nesse tempo, o pessoal ficava nessa também, bolsa caiu, bolsa não caiu, era um problema, né? Então, como foi isso aí? Você saiu em 2015, estava ruim já, a nossa percepção nunca teve tão ruim, né, para o pessoal da nossa geração em 2015, porém, hoje está cada vez pior, né? A estatística de investimento, né, só caindo, desde exatamente 2015, só caiu. E como foi esse sentimento seu lá no exterior? Não sei se você passou por atrás de bolsa, coisa desse tipo, o que...
Então, eu tomei um susto, entre aspas, assim que eu saí daqui, que foi a CAPES, ela paga, como é que eles chamam? Auxílio deslocamento, acho que esse é o nome, para você pagar a sua passagem. Hoje já mudou várias coisas, mas era esse o nome, que era para pagar a passagem. E aí, como sou casado, eles pagam os dois. Por sorte, eles pagam convertendo idealmente para Libra. Ainda você está no Brasil ainda, mas eles já estão convertendo para Libra. Então o valor ficou um pouco alto, porque a Libra estava muito alta, não tão alta quanto hoje, mas estava muito alta, assim, para a nossa geração, como você disse, acho que era o pico. E eu consegui comprar os dois, mas eles não pagaram o dela. Então, esse foi o primeiro susto. Então, eles acabaram de me fazer o primeiro pagamento, e faltou a passagem da minha esposa. No fim deu tudo certo, porque sobrou esse dinheiro que, por causa da conversão, tudo deu certo, mas eu levei esse susto, né? Mas apesar dessa primeira impressão ruim, nunca atrasou. Então, a partir daquele momento, depois eles pagaram, aliás, eles pagaram retroativamente, assim, esse valor que era a passagem dela, eles pagaram, tudo certinho. E depois disso nunca mais deu problema, assim, nunca atrasou nada. Sempre caía numa... As pessoas ficam ansiosas, isso é normal. Se você entra no Facebook da CAPES, as pessoas estão falando disso. Ah, vai cair, não vai. Só que elas não percebem exatamente qual é o quinto dia útil do calendário. As pessoas ficam ansiosas, elas esquecem de feriados, elas esquecem de tudo. Problemas. E aí fica, caiu aí, caiu, não caiu, tal, mas nunca caiu depois do quinto dia útil. Então, isso foi feliz, assim. Só que o que acontece? Eles pagam 3 meses juntos, né? Então, tem pessoas que não são tão planejadas quanto eu e minha esposa. Então, se você recebe 3 meses de uma vez e não se planeja para os 3 meses, o dinheiro acaba, né? Então, depende da pessoa, as pessoas passam apurado, mas como a gente, além dela trabalhar, a gente tinha uma organização financeira boa, assim, então nunca deu problema nesse sentido. Wesley, aproveitando as informações que você traz, eu queria saber se é possível, né, apresentar uma comparação entre o ensino universitário, a sua experiência com o doutorado, comparando a realidade universitária inglesa com a brasileira. Claro que dentro da especificidade, né, da sua experiência em Oxford e com sua vivência no mestrado e na graduação na Unifesp. Então, eu acho que a gente produz coisas muito boas. Eu acho que o nível que a gente tem aqui é altíssimo comparado com várias coisas que acontecem na Europa. A única coisa que nos deixa a desejar, que não é culpa nossa, entre aspas, são as bibliotecas, no caso das ciências humanas, né? Então, o que se tem acesso lá muito fácil, aqui é muito difícil. Ou você tem número limitado dos mesmos livros, ou coisas assim. Mas em termos de produção do que as pessoas fazem, eu acho que o Brasil não deixa a desejar. Eu acho que a gente tem uma produção ótima, acho que a gente... Aliás, tem coisas que são melhores, eu diria. Porque as pessoas... Nós somos colonizados, digamos assim, pela academia francesa, então a gente lida com conceitos e com a teoria da história de uma maneira que para mim é muito mais valiosa do que do jeito que se faz no mundo anglo-saxão, que é muito mais conteudista, muito mais carregado de datas e coisas assim, coisa que para nós é muito mais filosófico, é muito mais a teoria é muito mais importante do que quando aconteceu tal coisa, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que a gente dá um show, digamos assim. Eu queria saber, Wesley, você pegou justamente o momento que você estava morando lá, essa questão do Brexit. Interessante. A minha curiosidade é saber, eu não sei, a que nível você teve de contato lá com o pessoal nativo, sei lá, de ir no boteco, de escutar a opinião das pessoas, tal. E como foi essa questão de manipulação pelo Facebook? Se dava para notar essas coisas já? Como que ali foi um grande ensaio, né, da Cambridge Analytica e tal. O que dava para sentir nesse momento que você viveu lá? Em termos de manipulação, eu não sentia muito, porque quando isso
quando isso chegou a acontecer, eu não tinha muitos amigos, assim, nativos, né? Então, as amizades, elas demoram muito para ser consolidadas, eu diria. Sobretudo com os latinos, né? Franceses, italianos, espanhóis é um pouco melhor, mas com os ingleses, alemães, é um longo processo. Então, eu não tinha muitos amigos nativos, tinha brasileiros, outros latino-americanos, mas não nativos. Então, isso eu não percebi muito no início. A manipulação e o Facebook e tal. Eu percebi depois. Então, depois que tudo aconteceu, que eu já tinha pessoas, eu percebi como eram as coisas. E, na verdade, eu percebi mais americanos, no caso. Mais americanos que entraram na onda do Trump e tal, do que britânicos defendendo o Brexit. E também é importante lembrar que eu vivia numa bolha, né? Que Oxford, Cambridge, Londres, Manchester e Edinburgh, digamos assim, eram bolhas de opiniões políticas que o resto do Reino Unido não refletia. Mas a vida era só sobre isso. Assim, as pessoas só falavam sobre isso, além do clima, que é uma piada batida dos ingleses, ou na verdade do mundo inteiro, né? O Brexit. Então as pessoas, todo canto só se falava disso, depois do Trump e tal, só se falava disso. Tinha uma aura muito depressiva, assim, as pessoas não sabiam o que ia acontecer, a universidade, a pós-graduação, ela tem mais estrangeiros em Oxford do que britânicos, então tinha aquele clima de pessoas que iam deixar a academia de Oxford ou britânica por causa dessa estupidez, né? Mas a maioria das pessoas ali em Oxford, pessoas da Universidade de Oxford que fazem parte da universidade mesmo, elas não apoiaram isso era muito claro. Agora, se você vai para a realidade da cidade, né, das pessoas comuns, dos trabalhadores, que é a realidade que a minha esposa viveu um pouco mais, aí você vê muito facilmente as pessoas defendendo. Essa manipulação era muito clara, as pessoas exatamente a mesma coisa que a gente via aqui. E a gente não vê, né? As pessoas, a Globo isso, o Bolsonaro aquilo. A narrativa é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Só que eu estou dizendo isso porque quem conviveu mais próximo, assim, foi a minha esposa e outras pessoas que eu conheci que tinham mais proximidade com os trabalhadores. Porque a cidade de Oxford, eu falei bolha porque a cidade tem quase se eu não estou enganado, quase 200 mil habitantes. Em termos de universidade, né, funcionários e alunos, não dá nem 20 mil. Então, ela ocupa a cidade geograficamente, né, os prédios estão em todo o canto, mas a população em massa da cidade que está fora do centro, né, está nas periferias, é a maioria. Obviamente, isso é quase em todo canto, né, mas lá é muito gritante isso, porque a universidade ocupa muito do centro. Então, como a minha esposa trabalhou em restaurante, trabalhou nas escolas, em coisas assim, ela teve contato com pessoas que defendiam mesmo, e de vez em quando, você andando em lugares afastados, você via nas janelas as pessoas com adesivos, né, defendendo o Brexit, ou apoiando ou defendendo, mas em lugares longe você via mais era defendendo o Brexit mesmo, apoiando o Brexit. Wesley, aproveitando essa discussão, né, do tempo mais recente, em relação ao Brasil, qual era a imagem do Brasil que você recebia lá? Você tinha, melhor, na Inglaterra, na cidade de Oxford, tinha uma divulgação do Brasil? Quais informações a respeito do Brasil chega lá? É uma pergunta meio difícil, assim, eu acho que entre os universitários, todo mundo conhece, alguém conhece um brasileiro. Tem uma coisa legal, assim, porque tem muito bolsista lá, né? Tudo bem, tem bolsistas de opiniões diferentes, né? Também tem essa questão, que também pode dividir mesa de bar, mas tem muito bolsista. Então, as pessoas sabem que o Brasil investe. As pessoas sabem que o Brasil, aliás, eu lembrei de uma coisa. Quando eu cheguei lá, teve uma feira. Eles chamam de feira de clubes, então você vai ver pessoas que têm interesses semelhantes aos seus e vai entrar em contato, com lista de e-mail, não sei o quê. E nessa feira eu vi uma estatística mostrando o Brasil em primeiro lugar lá. Assim, o número de brasileiros que tinha de toda a América Latina era o maior. Tudo bem, a gente é o maior país também, mas era interessante, né, comparar o Brasil com toda a América Latina e o investimento que se coloca. Então eles veem
por esse lado acadêmico, eles veem a gente. Então, eles têm essas parcerias, né? Sobretudo na área da ciência, mas também nas ciências humanas, tem essa visão. Agora, em relação ao Brasil, os estereótipos são muito fortes, né? Ainda são. Então, tem um estereótipo muito forte de mulher sexualizada, de brasileiro que todo mundo sabe sambar, todo mundo sabe forró, coisas muito simples, assim, para eles é muito forte. E é incômodo, porque a primeira vez você releva, você fala, eu imaginei que isso ia acontecer, mas tá. Aí vem a segunda, aí vem a terceira, aí você percebe que todos eles são assim, e não só eles, os alemães também, os outros também. E aí fica um pouco incômodo. Então é isso, tem a parte acadêmica, que eles veem a gente, tem essa parte do estereótipo, mesmo dentro do mundo universitário. E tem essa parte política que ficou muito clara, né? As pessoas notaram muito rapidamente, muita gente que acompanhava já, até meu orientador, né, já sabia do histórico do Lula, de tudo que aconteceu, de tudo que era bom, de tudo que era ruim, mas ficou muito mais próximo das pessoas quando o Bolsonaro ganhou a eleição, porque foi uma avalanche, assim, né, do Brexit, o Trump e o Bolsonaro e tudo junto. Então, ficou muito óbvio, as pessoas falavam com muito choque, né, de um país que passou por tanta coisa, que passou pela era do Lula, e que tinha tanto investimento em ciência, que tanta coisa mudou, notando essa decadência, digamos assim. E outra coisa que tem a ver com estereótipo, mas também com realidade, é a Amazônia, né? As pessoas perguntam, ninguém cuida da Amazônia, vai acabar, tipo, como se a gente tivesse a resposta, né? Eu, como brasileiro do Sudeste, nunca fui para o Norte, infelizmente. Pouco sei da Amazônia, sei coisas históricas, sei coisas de biologia por curioso que sou, mas quando você interage ali, são dois cidadãos comuns falando de coisas aleatórias, e eles têm os estereótipos deles, e a gente tem a nossa defensiva nesse caso, que ainda é muito problemática. Wes, eu queria perguntar a respeito de uma possibilidade de carreira internacional, de carreira, na verdade, no Reino Unido, né? Se você tendo feito doutorado lá, doutorado completo, os 4 anos lá, se você sentia que havia essa possibilidade, se era um caminho muito difícil ou simplesmente nunca fez parte dos seus planos, como se sente essa questão possivelmente integrar o quadro assim, de um autosserviço, né? Trabalhar na Universidade do Reino Unido, seria possível isso? Ou é um funil muito estreito, com um estrangeiro? Como você sente? O problema não é ser estrangeiro, o problema é o sistema todo, eu diria. Tem muitos estrangeiros, o problema não é ser latino-americano. A partir do momento que você estabelece um lugar, né, como um doutorado, como esse, você já está no meio acadêmico, eles são muito abertos e as coisas acontecem. Agora, a questão você tem que publicar, né, você tem que estar envolvido com as coisas, você tem que ir nos eventos, coisas que eu nunca me dei muita conta, assim, eu queria dar conta do dia a dia, da minha tese, de coisas assim, mas eu nunca fui muito ligado nesse mercado, da pós-graduação, que é muito complicado na minha cabeça, eu tinha muitas dificuldades de lidar com isso, ainda tenho. Então, assim, a dificuldade que eu vejo não é por ser latino-americano, não é pela minha tese, não é por nada, o problema é a carreira. Então, o que acontece? Eu tenho amigos de, digamos, 40 anos ou coisa assim, que não são professores ainda lá. Porque o mercado da pós-graduação na Europa, ele é muito cheio de doutores, muito mesmo. Então, as pessoas fazem 3 a 4 pós-doutorados até que elas consigam um lugar, uma vaga. Então, elas ficam fazendo isso e publicando, e fazendo o próximo, publicando. E nisso, as pessoas mudam de cidade, né? E aí não consegue estabelecer vínculo, pensar, casar, enfim, várias coisas acontecem. Eu estou falando isso de coisas banais, né, de relações pessoais, porque eu vi isso acontecendo muito. Então, as pessoas não conseguem se vincular muito a um lugar, porque daqui 2 anos ela vai mudar de novo. E a pessoa que está lá com ela, digamos assim, se fossem relações pessoais, ela não vai mudar com essa pessoa, porque cada um está na sua carreira. Então, tem esses obstáculos gigantescos
que a pessoa está em Oxford, daqui a pouco está em Bruxelas, daqui a pouco está em Paris, daqui a pouco está em Roma, e fica circulando até que de repente sai uma vaga lá em Luxemburgo, sei lá, um lugar X, e essa pessoa faz a inscrição e passa, e vai morar lá pro resto da vida. Mas é uma carreira muito difícil, demora muito tempo, e você tem que publicar muita coisa. Tem um professor nosso digo, que você estudou na Unifesp, mas um professor que deu aula para mim na graduação, quando eu estava no fim da graduação, ele foi meu professor, mas ele já tinha feito esse monte de coisa, e aí em seguida abriu uma vaga na Escócia, e ele está lá hoje. Então, assim, é possível, mas você tem que seguir essa monte de etapas que, por um lado, eu não estava disposto, e por outro, enfim, é muito complicado mesmo. Para finalizar a minha parte, não sei se o Moisés tinha outra pergunta, queria saber, Wesley, a respeito da relação do inglês com a história, mas já envolvendo assim, essa questão digamos, um mercado de trabalho fora da escola e da universidade, se é que existe lá, né? E como você vê essa expectativa aqui para o Brasil, se é que você tem alguma, a respeito da profissionalização, da regulamentação da profissão de historiador. Sim. Interessante. Eu acho que, como o país é muito antigo, né, que tem uma tradição muito grande de muitos arquivos, muita arqueologia, muitas universidades, coisa que a gente já tem um número grande, mas não tem a tradição, lá existem a profissão ela é muito valorizada nesse sentido, mas num sentido ruim também, né, no sentido do nacionalismo, daquelas coisas carregadas do século XIX. Mas existem muitas oportunidades de trabalho. Então, tem historiadores que eu conheço, que eu li, né, que eu usei na minha tese, que publicam, mas eles trabalham no arquivo. Eles são pessoas que dedicam a vida para organizar arquivo. Para você ter uma ideia, 1/3 apenas de todos os documentos medievais, eles são disponibilizados ao público. Os outros 2/3 tem coisa que ninguém nunca nem abriu, porque eles têm selos da rainha e coisas assim. Até hoje a rainha não expediu o documento e ninguém abre, e fica lá. Mas, enfim, tem essas possibilidades. Tem redes gigantes, e tudo bem, aí tem um entroncamento entre o capitalismo e as ciências humanas, né? Tem redes gigantes que cuidam de vários museus ao mesmo tempo, né? Então, eles empregam vários historiadores ao mesmo tempo ao redor de todo o Reino Unido. Então, eles cuidam da curadoria, cuidam da interface entre um museu e o outro, cuidam dos produtos também, né, dos livros que eles publicam, do gift shop, que é muito importante para que o sistema funcione. Mas é isso, depende até que ponto esse historiador está disposto a dar o braço a torcer para esse mercado que já está estabelecido. Na França é a mesma coisa, na Espanha não sei, mas na França e na Inglaterra é a mesma coisa. Existem redes, existe a profissionalização, mas existem redes e existe esse mercado gigantesco por trás, que dá muita oportunidade, mas você tem que estar disposto, né? Você tem que abrir mão de certas ideologias, dependendo da pessoa. Não, tranquilo em relação às questões, acho que foi bem informativa, gostei bastante das informações que o Wesley trouxe. Muito bom mesmo. Obrigado. O cara vir de Oxford à toa, mas... É isso. A entrevista tá valendo em Libra. Queria agradecer demais, Wesley, pela disponibilidade. E prazer revê-lo, né? Faz ainda muito tempo que não nos vemos, né? Sim. Tem as dicas, Felipe, né? Não sei se... é verdade. Estava esquecendo das dicas. Final, para acabar mesmo agora, Wesley, já até agradecer, a gente se despede com você ao final. Agradeço mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade, que venham mais pessoas, que mais brasileiros possam ter a experiência que você teve, com certeza vai ajudar muita gente. E 2 dicas, né? Uma dica cultural, geral, que você queira dar, e outra, de preferência grátis, essa primeira, tá? Mas a mais importante é algum texto seu, que para quem se interessou pela sua pesquisa, seu objeto de pesquisa, algum texto seu, de preferência os mais curtos, né? Artigos e textos de congresso e tal, mas daí, o que você recomenda, então?
Eu não sei, é uma coisa é um pouco velha, mas é porque eu tô pensando aqui na minha área, né? Mas eu acho que um filme que eu acho incrível e imperdível pela trilha sonora, ele é um filme muito grande, né? Mas é o filme sobre a Cruzada, né? Então, sobre como os europeus tentaram dominar Jerusalém. Então, chama A Cruzada, no singular mesmo. É um filme já velho, mas as pessoas que estão ouvindo não necessariamente assistiram, então acho que vale a pena para as pessoas pensarem a intersecção entre o mundo cristão, o mundo muçulmano, quem é o vilão e quem é o mocinho e coisas assim. E tem o fundo perfeito de realidade, né? Tem umas coisas erradas ali, mas em geral é uma coisa muito, muito fiel à realidade. Ridley Scott também? Eu não lembro. Você está falando de diretor? O diretor? Eu não lembro. Eu não sei, eu sou péssimo com nome eu sei caras de pessoas, agora o nome. Sou muito ruim. E sobre o seu texto? Sobre o meu texto, o ano passado eu publiquei digamos que uma revisão do que eu fiz na minha iniciação científica, mas usando todos os recursos que eu tinha já em Oxford, né? Então, todos os livros, todas as coisas, então eu mudei muita coisa. E está publicado na revista Lotus, em Minas Gerais, é uma revista que cuida, tem vários temas, mas essa unidade específica foi sobre a Idade Média. Então, se você procurar só o meu nome e revista Lotus, você já vai achar, porque é o único artigo que tem lá, né? E procurando o governo da Inglaterra, Lotus, e aí com certeza acha no Google. Então, é isso aí, gente. Obrigado, Wesley, mais uma vez. Obrigado, Moisés, pela companhia de sempre. E nos vemos no próximo podcast. Eu que agradeço. Obrigado.